Você sabia que alguns cortes de cabelo podem te envelhecer mais do que as próprias rugas? Sim, tem detalhes nos fios que, ao invés de emoldurar o rosto, acabam jogando ainda mais luz na papada e naquele pescoço flácido que a gente tanto tenta disfarçar. E o pior, muita mulher acima dos 60 comete esses erros sem nem perceber. E é exatamente por isso que hoje eu vou te mostrar os 6 piores estilos e escolhas capilares que realçam justamente aquilo que a gente quer esconder. E claro, também vou te mostrar o que fazer no lugar, com sugestões elegantes, sofisticadas e que levantam o visual instantaneamente. Então, se você quer parecer mais leve, moderna e confiante, sem recorrer a procedimentos, fica aqui comigo até o fim. E se esse conteúdo já te chamou a atenção, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e me contar nos comentários qual o maior desafio com o seu cabelo hoje. Eu tô aqui para te ouvir. Quando falamos sobre envelhecimento, quase sempre o foco vai para a pele do rosto, para as rugas ou para os olhos. Mas há algo que muitas mulheres esquecem. O cabelo é moldura do nosso rosto, e dependendo do corte ou da forma como ele cai, ele pode realçar, ou disfarçar, sinais de flacidez, principalmente na região do pescoço e da mandíbula. Depois dos 60, o rosto naturalmente perde volume em algumas áreas e ganha em outras. O contorno da mandíbula começa a suavizar, a papada pode se acentuar, e o pescoço, tão exposto, denuncia o tempo com mais facilidade. A boa notícia é que o cabelo pode ser seu maior aliado para suavizar esses pontos, desde que você evite os erros certos. E hoje, a gente começa pelos 2 primeiros, que são, de longe, os mais comuns. Erro 1. Cabelos compridos demais e retos. Muitas mulheres acreditam que deixar o cabelo crescer é uma forma de se manter feminina, elegante e até parecer mais jovem. Mas quando ele passa de certo ponto, especialmente se for muito reto, começa a atuar contra você. Cabelos longos e pesados puxam visualmente o rosto para baixo, criando um efeito de queda, que acentua a flacidez na região da papada e do pescoço. Além disso, fios muito longos tendem a acumular volume nas pontas, formando uma espécie de triângulo invertido que alonga o rosto verticalmente e, sem querer, traz destaque justamente para a parte inferior da face, onde a flacidez se concentra. É como se o corte reforçasse uma linha descendente, que arrasta a expressão para baixo. O que fazer no lugar? Busque cortes que criem movimento e leveza ao redor do rosto, especialmente nas laterais. Camadas suaves, na altura do queixo ou dos ombros, ajudam a levantar o olhar, criar mais frescor e rejuvenescimento. Um corte médio em camadas, por exemplo, pode dar uma sensação de lifting visual, muito mais eficaz do que prender os fios para trás ou deixar o cabelo esconder o pescoço completamente. Se você gosta de manter o comprimento, uma boa alternativa é investir em repicados leves e pontas desconectadas, que não pesam o visual. A fluidez dos fios transmite juventude, leveza e suavidade. E tudo isso sem abrir mão do estilo. Erro 2. Risco central e simetria total. O segundo erro é mais sutil, mas extremamente comum. A risca central, ou o famoso cabelo repartido no meio. Esse estilo pode até parecer elegante e moderno, mas nas mulheres acima dos 60, especialmente em rostos com mais flacidez, ele acentua a simetria facial de um jeito cruelmente direto. E o que isso causa? Dá mais visibilidade às assimetrias, ao caimento natural da pele e ao volume extra abaixo do queixo. Além disso, a divisão no meio puxa os fios diretamente para os lados, deixando exposta toda a região do pescoço e da mandíbula. Isso realça a papada e faz com que o olhar do outro vá direto para essa área. Cabelos repartidos ao meio também criam uma linha visual reta, e linhas retas tendem a endurecer a fisionomia. Elas não suavizam, não moldam, não envolvem o rosto com delicadeza. E quando somamos isso à textura dos fios, que, com o tempo, pode ficar mais fina e menos densa, temos um resultado que empobrece a imagem. E aqui entra o poder da assimetria suave. Em vez de dividir o cabelo no meio, experimente uma risca lateral levemente deslocada.
Essa pequena mudança pode transformar completamente a forma como o cabelo emoldura seu rosto. Ela cria curvas, movimento e quebra o foco direto na área inferior do rosto, suavizando a percepção do contorno do pescoço. Além disso, a risca lateral dá mais volume em um dos lados, criando uma sensação de plenitude e estrutura. Outro truque é trabalhar com mechas frontais mais leves e moldadas, que acompanham a linha do rosto e criam um visual mais suave. Isso direciona o olhar para os olhos, para as bochechas e para o sorriso, e desvia totalmente a atenção da região da papada. E aqui vai um ponto importante. Esses ajustes não são modismos, são estratégias visuais que se baseiam em conceitos de visagismo, a arte de harmonizar cabelo, rosto e personalidade, e o visagismo maduro, que considera as transformações naturais da idade, é um verdadeiro trunfo para quem quer se sentir bonita, elegante e segura sem recorrer a mudanças drásticas. A maioria das mulheres que parecem ter feito algum procedimento ou parecem mais jovens sem saber por quê, muitas vezes simplesmente fizeram boas escolhas no corte e na estrutura dos fios. É o tipo de detalhe que transforma. Então, antes de pensar em tratamentos ou filtros, olhe para o espelho e se pergunte: meu corte está me puxando para baixo ou me levantando? Está escondendo o que deve ou realçando o que não quero? Agora que já falamos sobre o peso de um cabelo muito longo e a simetria rígida que acentua imperfeições, é hora de ir mais fundo, porque existem escolhas de corte e finalização que parecem inocentes, mas que, na prática, estão sabotando a sua imagem. Especialmente quando o assunto é a região do pescoço e da papada. A verdade é que, depois dos 60, cada linha, cada volume e cada curva do cabelo passa a ter um papel estratégico. E é aí que entram os próximos 2 erros, comuns, discretos e muito perigosos para quem busca leveza visual. Erro 3. Volume concentrado nas pontas. Sabe aquele corte que parece em formato de sino? Em que o volume do cabelo se acumula todo nas pontas, deixando a raiz e a parte superior mais achatadas. Ele é mais comum do que parece, especialmente em cortes médios e longos que não têm camadas. O problema é que esse tipo de distribuição de volume cria um efeito visual de peso que desce, e junto com ele, o olhar do outro. O volume nas pontas pesa o rosto para baixo, e como consequência, dá ainda mais ênfase à área da mandíbula e do pescoço. É como se o cabelo estivesse puxando a expressão facial para a parte inferior do rosto, exatamente onde a flacidez começa a aparecer com mais força. Além disso, quando o volume está todo na parte de baixo, o topo da cabeça parece mais achatado, e isso encurta visualmente a estatura, fazendo com que a mulher pareça menor, menos ereta, menos vibrante. Esse efeito pode ser ainda mais agravado quando o cabelo é naturalmente liso e grosso, ou quando ele é escovado de forma chapada. A ausência de camadas e a finalização reta criam linhas visuais que só aumentam a sensação de rigidez e peso. Como resolver? Invista em cortes com camadas estratégicas, não para desfiar demais, mas para redistribuir o volume. Uma leveza no topo, um repicado suave nas laterais e um afinamento discreto nas pontas já são suficientes para devolver proporção ao rosto. O corte deve criar movimento, não peso. Lembre-se, quanto mais fluido e bem distribuído o volume, mais leveza e juventude seu visual vai transmitir. E aqui entra uma dica valiosa de finalização. Evite escovas chapadas e pontas muito viradas para dentro. Dê preferência a escovas que criem curvas suaves para fora, com leve ondulação, que ajudem a criar um contorno mais fluido na lateral do rosto e desviem o olhar da papada. Movimento é a palavra-chave. Erro 4. Cortes que expõem demais o colo e o pescoço, sem equilíbrio. Esse é um erro que muitas mulheres cometem quando querem se rejuvenescer com cortes curtos. O famoso corte Joãozinho, ou versões muito batidas na nuca, acabam deixando toda a região do pescoço à mostra, sem nenhum elemento que suavize ou compense a exposição. E sim, cabelos curtos podem ser maravilhosos, modernos, práticos, elegantes.
Mas se forem curtos demais e deixarem a região do pescoço completamente livre, sem qualquer moldura lateral ou franja suave, o risco é que toda a atenção vá direto para as marcas da pele, para a flacidez e para a papada. Agora, atenção aqui, porque isso é importante. E talvez o próximo erro seja justamente o que você comete sem perceber. Ou pior, que o próprio cabeleireiro sugeriu achando que estava te ajudando. Sim, isso acontece. Às vezes, o desejo de rejuvenescer leva a escolhas radicais, como cortar tudo bem curto, sem considerar o formato do rosto, a estrutura do pescoço ou o quanto a mulher está preparada para essa mudança. E o resultado é o oposto do esperado. Se o corte curto expõe tudo, ele precisa de elementos de equilíbrio. Uma franja leve, laterais mais alongadas ou uma nuca suavemente cheia. Cortes como o pixie com franja lateral longa ou o bob curto com volume controlado são opções incríveis para quem quer manter o pescoço valorizado sem exagerar na exposição. O segredo está no contraste. Deixar à mostra o suficiente para alongar o pescoço visualmente, mas mantendo estrutura ao redor do rosto para proteger a expressão facial e manter elegância. O cabelo, nesse caso, funciona como uma moldura arquitetônica. Ele direciona o olhar do outro para onde você quer que ele vá. Quer ver uma comparação clara? Imagine duas mulheres com 65 anos. Uma delas com um corte bem curto e reto, totalmente batido, que expõe cada centímetro do pescoço. A outra com um corte curto, mas com franja lateral suave, camadas que criam movimento e volume suave no alto da cabeça. Ambas têm o mesmo tipo de pele, mas a segunda parece mais vibrante, mais alinhada, mais jovem, tudo por conta da estrutura capilar que protege e valoriza. E não se trata de esconder a idade. Muito pelo contrário, trata-se de assumi-la com inteligência estética. De entender que o corte de cabelo pode ser uma ferramenta de expressão, de poder e de elegância, mesmo, ou principalmente, depois dos 60. E aqui vai um bônus que faz toda a diferença: o perfume. Sim, o perfume também comunica estilo e pode complementar a imagem que você deseja transmitir. Um cabelo com corte leve e sofisticado pede fragrâncias que tenham presença sem serem invasivas. Floral amadeirado, musques limpos e notas de chá branco são exemplos de perfumes que criam uma presença refinada e combinam lindamente com visuais mais suaves e elegantes. Não é sobre parecer mais nova, é sobre parecer mais você. Uma versão atual, coerente com sua personalidade e com a mulher incrível que você continua sendo. Até aqui, você já entendeu como o comprimento, o volume e a estrutura dos fios podem realçar ou suavizar sinais de flacidez no pescoço e na papada. Mas tem dois erros que ainda precisam ser revelados. Eles envolvem detalhes sutis, mas que fazem uma enorme diferença no equilíbrio do rosto. E o primeiro deles tem a ver com algo que muita gente abandonou sem perceber: a franja. Erro 5. Franja ausente ou muito marcada, sem equilíbrio facial. Com o tempo, muitas mulheres deixam de usar franja. Seja pela praticidade, pela ideia de que franja envelhece, ou simplesmente porque o cabelo já não tem o mesmo volume de antes. Mas essa escolha pode custar caro visualmente. Quando a franja desaparece por completo, ou é substituída por um corte chapado e reto demais, o rosto perde moldura. E sem moldura, a expressão fica completamente exposta. Isso realça cada linha de expressão, cada assimetria e, claro, direciona o olhar diretamente para a parte inferior da face, onde a papada e a flacidez geralmente se concentram. Do outro lado, há quem mantenha a franja, mas de forma pesada, reta, cobrindo toda a testa e criando uma linha horizontal dura. Isso também é um problema. Franja muito marcada pode achatar o rosto, encurtar visualmente a testa e dar um aspecto mais cansado. O segredo não é ter ou não ter franja, mas sim como ela se apresenta. A solução? Franjas leves, desfiadas, que criem movimento e acompanhem as curvas naturais do rosto. A franja lateral longa, por exemplo, cria um jogo de diagonais que suaviza os traços, valoriza o olhar e quebra a rigidez das linhas do rosto. Além disso, ela desvia o foco da papada e do pescoço, trazendo a atenção para o que realmente importa: a expressão viva e os olhos.
Outro detalhe importante: a franja certa também ajuda a equilibrar o volume geral do corte. Ela preenche a parte frontal do rosto de forma delicada, criando uma espécie de véu de suavidade. E isso, somado a um bom corte lateral, pode transformar completamente a imagem de uma mulher madura. Inclusive, me conta aqui nos comentários: você usa franja atualmente? Já usou? Tem vontade de voltar a usar, mas fica na dúvida de qual combina com você? Eu leio tudo o que vocês escrevem e posso trazer um vídeo só sobre isso, porque franja é um universo à parte. E aproveitando esse momento, se esse conteúdo está te ajudando a enxergar seu cabelo com outros olhos, clica no botão de curtir, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e se inscreve no canal. Assim, você me ajuda a continuar produzindo esse conteúdo com carinho, só para você. Agora vamos ao último erro, e ele não está no corte, mas na cor. Erro 6. Cor chapada, opaca ou monocromática demais. A coloração tem um papel fundamental na composição estética. E o que muitas mulheres não percebem é que a escolha da cor errada pode apagar os contornos do rosto, tornando o visual mais monótono, cansado, e sim, acentuando a região do pescoço e da papada. Cabelos com uma única tonalidade muito escura, por exemplo, criam um bloco visual. Esse bloco endurece os traços e não oferece contraste suficiente para levantar a expressão. Pior, cores muito escuras criam sombras naturais ao redor do queixo e da mandíbula, acentuando justamente as linhas que queremos suavizar. Por outro lado, cores muito claras, quando mal aplicadas, podem tirar profundidade e deixar o visual lavado, especialmente se a pele também for clara. O equilíbrio é essencial. O ideal? Trabalhar com luzes suaves, reflexos discretos ou técnicas como o contorno iluminado, que clareiam pontos estratégicos ao redor do rosto e criam profundidade de forma elegante. Tons mel, avelã, caramelo claro, acinzentados perolados ou castanhos iluminados funcionam muito bem para quem deseja um visual sofisticado sem exagero. E sim, os grisalhos naturais também podem ser extremamente poderosos, desde que bem tratados. Um cabelo branco ou prateado bem hidratado, com corte moderno e brilho saudável, transmite força, autenticidade e estilo. O problema não está na cor em si, mas na ausência de intenção estética. A mulher que escolhe assumir o branco com consciência transmite uma imagem forte, mas isso exige cuidado, acabamento e intenção. Um grisalho sem corte, sem tratamento e sem brilho, envelhece. Um grisalho estruturado rejuvenesce. Simples assim. Além disso, a cor certa cria contraste inteligente com a pele e com a roupa. E esse contraste é o que faz o visual se destacar. Cabelos opacos, sem vida ou monocromáticos demais apagam esse contraste. E aí, o rosto derrete visualmente, sem definição de contorno, sem frescor. E aqui vai uma dica bônus de ouro. Use acessórios que complementem essa coloração com intenção. Brincos, colares e até a maquiagem devem conversar com o tom do seu cabelo. Quando tudo está em harmonia, corte, cor, acessórios e roupa, o visual fica fluido, elegante e muito mais jovem. Com isso, fechamos os 6 erros que mais realçam a papada e o pescoço flácido em mulheres acima dos 60. Mas ainda tem mais. No próximo bloco, eu vou te mostrar como integrar tudo isso com seu estilo pessoal e até com as roupas que você já tem no armário. O cabelo certo pode transformar não só seu rosto, mas também o jeito como você se veste. E se eu te dissesse que o corte de cabelo certo pode mudar até o jeito como você se veste? Pode parecer exagero à primeira vista, mas não é. Quando o corte valoriza o seu rosto, equilibra seu visual e traz harmonia para a parte superior do corpo, todo o restante do seu look se transforma. E mais, você passa a se ver com outros olhos e começa a escolher roupas, perfumes e acessórios com mais confiança. Depois dos 60, o cabelo deixa de ser apenas uma questão estética e se torna parte da identidade visual. E se você unificar isso com escolhas certas de estilo pessoal, cria uma imagem coerente, forte e elegante, sem esforço.
Vamos pensar juntas. Se você já sabe qual corte suaviza sua papada, qual cor traz luz ao seu rosto e qual franja valoriza sua expressão, por que não usar isso para realçar ainda mais o seu visual com elementos simples, como o decote, os brincos ou o colar? Uma blusa com decote em V, por exemplo, alonga visualmente o pescoço. Quando combinada com um corte de cabelo que cria volume na parte superior da cabeça e suaviza as laterais do rosto, o efeito é imediato. O pescoço parece mais longo, o rosto mais erguido e a postura mais firme. É como se o corpo inteiro ascendesse. O mesmo vale para colares. Se o cabelo termina na altura do queixo ou do pescoço, o ideal é optar por colares curtos, que acompanhem essa linha e criem continuidade visual. Isso reforça a moldura do rosto e direciona o olhar para cima. Já cabelos mais curtos ou presos ficam incríveis com brincos longos e estruturados. Eles compensam a ausência de volume ao redor do rosto e criam presença. Outro detalhe fundamental é a escolha das cores das roupas. Quando você encontra a paleta que conversa com o tom do seu cabelo, seja ele castanho iluminado, grisalho prateado ou loiro bege, tudo flui. A pele parece mais viva, os olhos mais destacados e até os traços ficam mais suaves. Por isso, vale a pena observar. O cabelo está em sintonia com o que você veste? Porque não adianta só acertar no corte se o resto está em dissonância. Quando tudo está alinhado, a elegância acontece sem esforço. E aqui vai uma dica prática que pouca gente fala. Evite roupas com golas muito altas e rígidas se você tem papada. Elas comprimem a região e acentuam a flacidez. Prefira golas canoa, decotes em V, ombro a ombro. Formas que valorizam o colo sem evidenciar o que você não quer mostrar. O cabelo certo, somado à gola certa, pode levantar seu visual mais do que muito tratamento estético. Agora, vamos falar de textura e movimento. Se o corte do seu cabelo tem camadas e movimento, ele pede tecidos que tenham leveza também. Sedas, malhas mais soltas, viscose, tecidos que acompanham o corpo com suavidade e criam fluidez na silhueta. Roupas muito duras, pesadas, com linhas retas demais, podem entrar em conflito com o visual do cabelo e criar uma imagem rígida, que é tudo o que a gente não quer. Se você estiver com o cabelo bem cortado, colorido com leveza e usando uma roupa que acompanha essa linguagem visual, tudo em você transmite coerência. É essa coerência que comunica bom gosto, estilo e elegância. E é essa elegância natural que chama a atenção. Não a juventude em si, mas a forma como você se apresenta. Essa é a beleza de assumir a maturidade com intenção. Quando você entende como cada detalhe do seu visual comunica uma mensagem, você ganha autonomia sobre sua imagem. Você não depende de moda, de tendências passageiras ou de padrões impostos. Você se torna protagonista do seu estilo. E se você está se perguntando agora, tá, mas por onde eu começo? Eu te ajudo. Eu sei o quanto pode ser difícil encontrar peças que conversem com essa estética madura, elegante e ao mesmo tempo leve. Pensando nisso, eu preparei uma curadoria especial para você. Na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado, você vai encontrar um link direto para sugestões de roupas que combinam perfeitamente com os cortes e estilos que falamos aqui. São peças escolhidas com muito carinho. Não são patrocinadas, são de lojas onde eu mesma costumo comprar na Shopee, confio e recomendo. Busquei roupas com cortes que alongam, tecidos que valorizam e cores que iluminam o rosto. Tudo com ótimo custo-benefício, tamanhos reais e estilos pensados para o corpo e a autoestima da mulher madura. Se você sempre teve dificuldade de encontrar peças que conversam com o seu estilo, essa é a sua chance de transformar seu guarda-roupa sem sair de casa. E o melhor, com praticidade, segurança e curadoria feita com propósito. Clica lá no link assim que terminar o vídeo, dá uma olhadinha nas opções e me conta depois o que achou. Tudo foi escolhido para te ajudar a se sentir mais bonita com leveza, elegância e verdade. Afinal, o que a gente veste deve acompanhar quem a gente é e não esconder o que a gente se tornou. Se tem uma coisa que eu quero que você leve deste vídeo, é que você não precisa mudar quem você é, só precisa ressignificar como você se vê. Um corte de cabelo não é só uma mudança estética,
É uma ferramenta poderosa de expressão, de confiança e de autocuidado. Aos 60, 70 ou 80, você tem o direito e o poder de se sentir bonita, elegante e alinhada com a mulher que você se tornou. Se esse vídeo fez sentido para você, curta aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e me conte nos comentários qual dessas dicas você vai experimentar primeiro. Eu adoro quando vocês compartilham suas histórias. E se você quiser continuar essa jornada comigo, tem um vídeo aqui no card que complementa tudo o que conversamos hoje. Clica nele e vem comigo. Seu estilo merece esse carinho.